Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Você que nos visita, você que já faz parte da nossa comunidade, é muito bom e um prazer ter você aqui com a gente. Vim dar alguns avisos bem rapidinhos, então vamos lá! Primeiramente, não se esqueçam de nos acompanhar, de nos seguir nas nossas redes sociais, porque é por lá que nós vamos estar dando avisos, postando as programações e os nossos conteúdos. Então, para você não perder nada, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @ccbetsaida, curtir nossa página do Facebook Comunidade Cristã Betsaida e se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, Betsaida Rio Claro. Também não se esqueça de deixar o seu joinha nos nossos vídeos, compartilhar com seus amigos, familiares para que o nosso canal aqui cresça, ativar o sininho de notificação, que aí você vai receber uma notificação toda vez que for postado um novo vídeo aqui no canal e você não vai perder nada, tá bom? Lembrando também que durante o nosso tempo de louvor fica aparecendo no cantinho da tela um QR Code que você pode acessar e ele vai te direcionar para um formulário onde você pode deixar algumas informações como nome, número de telefone, pedidos de oração ou alguma necessidade que você está passando. Tem um vídeo rapidinho sobre a nossa comunidade para você nos conhecer um pouquinho melhor e também os dados da nossa conta caso você queira fazer uma transferência de uma oferta ou do seu dízimo. Tá bom? Um beijo, bom culto e Deus abençoe. Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para adorar ao nosso Deus de um jeito diferente e vai se estendendo, né, pessoal? Essa semana foi anunciado aí que a gente voltou lá para a fase vermelha, então não tem jeito, precisamos esperar com paciência no Senhor, que é o texto lá de Salmo, né, do Salmo 40, quando diz: esperei confiantemente, pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então, nós precisamos esperar pacientemente no Senhor por esse tempo, mas o mais importante é a gente continuar buscando o Senhor, mantendo a nossa esperança viva, mantendo o nosso coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus. E eu espero que você, durante a sua semana, possa estar buscando o Senhor com os nossos estudos bíblicos, buscando o Senhor com o nosso período de oração ao meio-dia e também estando de alguma forma em contato com os irmãos para que juntos possamos enfrentar esse momento e esperar pacientemente no Senhor. Enquanto isso não acontece, a gente não consegue se reunir fisicamente, nós vamos aqui servindo a você da forma que nós podemos, pela bênção da tecnologia, pela bênção de podermos de alguma forma transmitirmos a palavra do Senhor, fortalecer o seu coração através da palavra do Senhor e você de alguma forma também aí com a sua família buscar o Senhor, todos nós juntos nesse momento, tá bom? Então eu quero começar o nosso culto nessa manhã lendo Colossenses capítulo 1, versículos 26 a 28. Carta de Paulo aí aos Colossenses, versículos 26 a 28. Queria ler com você. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual pregamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, tem um mistério que ficou oculto por todos os tempos, mas que agora foi revelado a nós. Ele está falando do Evangelho, da pessoa de Cristo, ou seja, qual é essa riqueza maravilhosa que foi revelada? Cristo em vocês, a esperança da glória. Essa é aquela riqueza que Deus quis revelar, de acordo lá com Romanos capítulo 1, versículo 17, né, que Deus revelou a sua justiça, ou seja, estava em Deus, estava oculta, mas Ele quis revelar para nós a presença de Jesus na terra e, consequentemente, a vida do seu próprio Filho em nós. Essa riqueza, Paulo vai dizer, que é Cristo em vocês, a esperança da glória, o qual eu me esforço para que eu possa apresentar, né, todo homem perfeito diante de Deus. Que nessa manhã, querido, Cristo renove a esperança do seu coração, Ele seja a esperança da sua glória, Ele seja a esperança, a expectativa de toda a sua vida. Esse Evangelho, eu amo o Evangelho, né? Vocês sabem que
nos cafés com Bíblia, ou nas mensagens, toda oportunidade eu falo do Evangelho, falo da pessoa de Cristo, da obra da salvação, porque essa é a mensagem que a igreja carrega, essa é a mensagem da boa nova, isso é o Evangelho, é a boa nova a respeito de Jesus, que trouxe essa riqueza, querido, algo poderoso para a nossa vida. Cristo em vocês, a esperança da glória, Paulo vai falar. Olha que riqueza maravilhosa que Deus quis revelar para mim e para você, e que nessa manhã você possa, assim como Paulo vai dizer aqui, né, ser um desses apresentados perfeitamente diante de Deus, que você entregue a sua adoração, mesmo eu sei que é difícil, eu sei que tem muitas coisas que nos chamam a atenção, nós estamos distantes, você está assistindo a televisão, no seu celular, eu sei que é difícil, mas pense nisso, Cristo em você, apresente nessa manhã a sua adoração, diga: Senhor, essa canção, essa verdade cantada, eu quero entregar para o Senhor, essa palavra que vai ser ministrada, eu quero acolher no meu coração, reforça, Deus, a esperança da glória no meu coração, que essa riqueza do Evangelho inunde seu coração nessa manhã, querido. Quero orar com você antes de nós louvarmos ao Senhor. Pai querido, nessa manhã, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha, Senhor, encher cada casa, cada pessoa agora que está, ó Deus, assistindo esse culto, está, ó Deus, assistindo no seu quarto, na sua sala com sua família, em qualquer lugar, ó Deus, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que esteja, ó Deus, Pai, que essa mensagem poderosa de que o Senhor é uma riqueza que foi revelada ao nosso coração, ó Deus, que foi revelada ao mundo, Senhor, e que pertence à igreja, Senhor, possa ser algo que mova o nosso coração mais uma semana, ó Deus, em nome de Jesus. Colocamos, ó Deus, como temos colocado diante do Senhor, a nossa tristeza, a nossa dor, ó Deus, por estarmos separados, por termos que viver e conviver com notícias, ó Deus, difíceis e ruins, ó Pai, o tempo todo, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança, e uma esperança que não decepciona, como diz a tua palavra, uma esperança gerada pela perseverança, gerada pela paciência no Senhor. Então, em nome de Jesus, eu ministro isso ao teu povo e a cada pessoa que está assistindo esse culto nessa manhã, ó Pai. Queremos bendizer o teu nome, ó Pai. Queremos adorar, ó Deus, entronizar o Senhor em nome de Jesus. Queremos, Pai, tocar o teu coração, ó Deus, do nosso jeito, de alguma forma, nessa manhã, ó Deus. Toma os louvores, toma, ó Deus, essa transmissão, toma, ó Deus, a comunicação, ó Deus, da tua palavra, a mensagem da tua palavra no coração de cada um, que tudo, ó Deus, de alguma forma contribua, Senhor, para que essa esperança, ó Deus, em nós, que vive e que é viva, possa amplificar no nosso interior, possa ecoar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar ao Senhor, queridos. Seu louvor nos meus lábios estará. Do Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Seu louvor nos meus lábios estará. Do Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor.
todo tempo. O seu louvor nos meus lábios estará. Do Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, ó dos seus santos, temei a Deus. Pois aos que o temem, bem nenhum lhes faltará. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, ó dos seus santos, temei a Deus. Pois aos que o temem, bem nenhum lhes faltará. Amém. A palavra de Deus diz: bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendize o seu santo nome. Amém. Me chama sobre muitas águas, onde os meus pés podem falhar. E eu te encontro no mistério, a minha fé não se abalará. O teu nome chamarei e forte permanecerei. Se a maré subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça vence o meu pecado, tua mão de amor me guiará. Por onde medo e o caos me cercam, eu sei que tu não falharás. O teu nome chamarei e forte permanecerei. Se a maré subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu
Então, depois da gente ser abençoado aí com algumas canções, nós vamos refletir na palavra de Deus. E como eu disse na semana passada, nós vamos começar uma série nova de mensagens que eu denominei Felizes, baseada nas falas de Jesus no Sermão do Monte, principalmente ali no início, né, em relação às bem-aventuranças, que é um texto muito conhecido, uma mensagem muito conhecida de Jesus. E nós vamos então nos próximos domingos caminhar o que essa mensagem de Jesus sobre as bem-aventuranças pode nos ensinar a respeito da felicidade, a respeito de encontrarmos isso, né, que é algo que a humanidade busca tanto, que é viver uma vida feliz. E é legítimo, né, pessoal? E hoje, antes da gente entrar em cada uma das bem-aventuranças mesmo, nós vamos passar por elas em todos os domingos, cada domingo vendo a respeito de uma delas. Nesse primeiro domingo eu quero conversar com você de maneira ampla, introduzindo esse assunto, introduzindo a questão das bem-aventuranças, os porquês, né, e o que nós podemos aprender a respeito dessa mensagem de Jesus de maneira um pouco mais ampla hoje, tá bom? E a partir de semana que vem, nós então vamos trabalhar especificamente cada uma das bem-aventuranças e o que elas podem nos ensinar em relação ao contexto aí de nós podemos viver, né, encontrarmos uma forma diferente, né, de viver que vai além desse mundo aqui, tá bom? Como eu disse, o texto está baseado nas bem-aventuranças e hoje nós vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 5, que diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bom, vamos entender um pouquinho o contexto aqui. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus começa proclamando o reino de Deus, dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, porque o reino de Deus foi aproximado de vocês. E a partir de então ele começa o seu ministério, um ministério poderoso com a sua mensagem, com uma mensagem que tinha um teor e uma autoridade diferente, e era seguido de obras maravilhosas, de milagres, de curas, de libertações. O capítulo 4 vai narrar para a gente que que a notícia sobre ele corria e as pessoas traziam os enfermos e ele curava a todos, vai dizer o texto de Mateus capítulo 4. E a sua mensagem poderosa, as suas obras de poder, elas atraem as pessoas de muitos lugares. O final, né, do capítulo 4 termina dizendo que grandes multidões o seguiam, vindas de toda parte. Então a notícia a respeito de Jesus, da sua poderosa mensagem a respeito do reino de Deus e também seguida das obras do reino de Deus, dos sinais de poder do reino de Deus, fazem com que multidões seguissem Jesus. E começa o nosso texto aqui no capítulo 5, né, dizendo, olha, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, né, para ensiná-los, e passou e começa o seu longo discurso chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que compreende aí na nossa Bíblia os capítulos 5, 6 e 7 inteiros de Mateus. Jesus então traz uma longa mensagem e o objetivo, né, de Jesus com o Sermão do Monte é delinear o cristão em suas características e suas qualidades essenciais. Jesus, nesse longo discurso, ele vai abordar qual seria o estilo de vida desse reino que ele trazia na sua pessoa. Ao aproximar das pessoas, qual que seria, então, o estilo de vida das pessoas que fariam parte desse reino, que entrariam nesse reino? Então, logo de início, por meio do que a gente chamou aqui que é chamado aqui das bem-aventuranças, ele deixa claro que o indivíduo do reino, o indivíduo desse reino, é aquele que tem uma mente esclarecida quanto a esse caráter essencial. Quanto a esse caráter essencial que essa pessoa deve buscar e demonstrar. E quais são as características, né, que ao buscar esse estilo de vida, quais são as características, qual é o estilo de vida que desemboca na felicidade? Num estilo de vida e numa vida verdadeiramente abençoada, ou seja, feliz. Então, Jesus dá início à sua grande mensagem do Sermão do Monte, falando exatamente disso, desse estilo de vida
começa a delinear, né, nesse longo sermão, ele começa a delinear o estilo de vida desse cristão, dessa pessoa, né, que vem para o reino, e como essa pessoa ela poderia ser feliz a partir da busca desse estilo de vida, né? Quando a gente pensa a respeito disso, né, isso mostrado o contexto para você, deixa eu introduzir o assunto aqui, felicidade, né? Que sem dúvida nenhuma é um objeto de busca da humanidade. De uma certa maneira, a busca pela felicidade, a procura, né, de viver uma vida feliz, ela está realmente presente no ser humano e ela vem ao longo de toda a história da humanidade. No fundo, a humanidade ela busca algo que possa completá-la, né? E que nós podemos chamar então de uma vida feliz, de uma vida plena, não importa, né? O que acontece é que as formas de se buscar isso ao longo do tempo, elas vão mudando de acordo com as características e os contextos em que as pessoas estão. E quando a gente chega mais recente aqui, né, aproximando aqui do nosso tempo, de uns tempos então para cá, essa questão da felicidade, ela passou a estar muito ligada a um elemento egocêntrico, ou seja, você deve ter ouvido na sua vida alguém dizer isso para você já. Olha, o que é importante na sua vida é que você seja feliz. Se isso te faz feliz, não tem nada de errado. Se te faz bem, não tem nada de errado. Você deve buscar a felicidade, o que importa é você ser feliz. E a felicidade passou então a ser relativizada, ou seja, o que é felicidade para mim pode não ser necessariamente para você. E aí a gente começa a ter problema, né? Porque se me faz feliz fazer o mal, então essa justificativa ela cai por terra, certo? Não, mas olha, eu entrei numa escola, tirei num monte de criança lá, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. E eu fiz, isso me deixou feliz. Então, ou seja, não faz sentido, né? Mas esse é um problema, porque a felicidade ela veio para um âmbito totalmente egocêntrico, que deve satisfazer somente a mim. E ela ainda perdura no nosso tempo. Mas existe um outro âmbito que a ciência tem trazido, chamado inclusive a ciência da felicidade, onde eles estudaram a respeito disso, e a Universidade de Berkeley, né, na Califórnia, e outras pesquisas também, que foram feitas para tentar delinear e tentar descrever se existe um padrão de pessoas felizes. E as descobertas foram muito interessantes. Eu já falei disso alguns anos atrás, na nossa comunidade, numa das mensagens, falei dessa pesquisa, e essa pesquisa diz que, por exemplo, 50% da nossa felicidade ela é genética, ela vem né, com uma carga genética que a gente não tem controle nenhum. 10% dessa felicidade ela está baseada em momentos circunstanciais de felicidade. Você trocou seu carro, você conseguiu um emprego, você casou, teve um filho, atingiu um status que você gostaria profissional, não importa, alguma coisa legal aconteceu na sua vida que gerou felicidade, 10% apenas. Então, como esses elementos são praticamente quase todos eles fora de controle, não estão no controle do ser humano, eles foram estudar quais seriam os outros 40%, né, que faziam as pessoas felizes dentro de uma amostragem de pessoas que eles consideravam de uma maneira equilibrada felizes. E eles descobriram coisas muito interessantes, como bondade, perdão, capacidade de cooperar com os outros, hábitos saudáveis de felicidade, desenvolver empatia, ter amigos e bons relacionamentos, né, desenvolver uma vida de perdão. Então, muito interessante, né, a felicidade ser descrita pela própria ciência com elementos que, por exemplo, o fruto do Espírito traz para a gente. Como o fruto do Espírito é, lá de Gálatas, assim, amor, alegria, paz, paciência, mansidão, autocontrole. Interessante isso, né? A própria ciência validando, né, aquilo que a palavra de Deus diz. Obviamente que a palavra de Deus não precisa da validação de nada, mas é interessante a gente perceber de que, na essência, o ser humano e a felicidade para ele não está repousando apenas nesse elemento egocêntrico, tá? Ele depende também de características que envolvam os outros. Trouxe isso para você só para você entender um pouquinho a respeito de alguns contextos que o nosso mundo fala a respeito de felicidade. Mas Jesus, ele vai além disso.
E uma coisa importante para a gente entender, ainda dentro do sentido introdutório, o fato é que a proposta de Deus para o homem é sim que ele possa, né, não só pudesse, mas possa viver uma vida feliz. Por quê? Porque isso importa para Deus. Porque Deus ama a humanidade. Deus criou o homem, né? Quando a gente pensa num contexto perfeito do Éden, por exemplo, aquela criação perfeita que existe, né? E aquele contexto e aquele cenário totalmente perfeito a qual Adão e Eva estavam inseridos, ele foi todo criado para, junto de um relacionamento com Deus, o homem experimentar toda a plenitude que ele poderia experimentar. Física, emocional, relacional e espiritual. Toda a plenitude ali que poderia fazer o homem feliz estava conectada a Deus. Por quê? Porque para Deus importa que o homem seja feliz, importa porque ele ama a humanidade. Tanto que ele criou um mundo num contexto e num cenário e colocou o homem para que ele pudesse desfrutar dessa plenitude ligado a ele. Então, qual é o problema, né, disso tudo? Né? É que desde o início o homem entendeu que ele poderia se satisfazer sem Deus. E é onde existe a queda. E desde a queda, então, né, isso nunca mais deu certo. O homem jamais encontrou para si essa plenitude, porque essa plenitude nós somos criados para encontrar plenamente num relacionamento perfeito com Deus, por meio do seu Filho Jesus, hoje. Então, a felicidade importa para Deus. Deus, ele espera sim que você vive uma vida abundante e feliz, porque ele ama você. Ele ama você. Só que depois da queda, essa realidade ela foi destruída e se tornou sim uma afronta a Deus. O homem, né, Romanos capítulo 1 vai dizer que o homem, na sua insanidade, ele suprimiu a verdade de Deus. Ele suprimiu aquilo, a verdade a respeito de Deus. E ele buscou a glória para si. Romanos capítulo 1 vai dizer isso para a gente. E Deus, o que Deus fez? Ele trouxe a sua ira. E qual foi a ira de Deus? Viva do jeito que você quiser. E aí o homem se perdeu. E se perde a cada dia. E essa é a história da humanidade. Ok? Mas nós temos aqui Jesus inaugurando uma nova era. Jesus inaugurando um novo momento. Jesus vindo ao mundo para reconectar o homem, para que ele possa experimentar em Deus de novo uma redenção que o conduza para uma vida abundante. Então Jesus inaugura o reino de Deus e ele chega diante, é que nós já estamos bem no contexto do nosso texto aqui, né? E o texto e o contexto, Jesus chega anunciando o reino de Deus. E diante de multidões que estavam oprimidas pela vida, pela dor, pela enfermidade, diante de uma multidão que estava sendo explorada pela política, explorada pela religião, o peso da religião, o peso da escassez financeira. Alguns trabalhos deixavam 90% de impostos a Roma nessa época. Então, Jesus vai trazer mensagens poderosas, obras de poder, né? E o início dos seus ensinamentos demonstravam algo que aparentemente para aquelas pessoas poderia ser impossível, que era viver uma vida verdadeiramente feliz. Você precisa entender esse contexto para perceber o peso do que Jesus está trazendo aqui na sua mensagem, ao dar início à mensagem do Sermão do Monte. As pessoas que se cercavam ao redor de Jesus nesse momento eram pessoas que eram muito oprimidas, muito machucadas pela vida, com poucas perspectivas, com poucas esperanças. Então, quando Jesus ele inaugura esse reino, né, na sua pessoa, quando ele traz esse reino consigo, e ele começa a dizer que o estilo de vida desse reino proporcionaria para as pessoas felicidade, isso era um impacto grande. E eu gosto muito do Sermão do Monte, porque com toda a sua profundidade, né, Jesus, ele claramente, mesmo para aquelas pessoas oprimidas, machucadas, ele não relativiza a felicidade, ele não relativiza e nem traz num âmbito totalmente, olha, isso é importante para você, então faça. Não, ele traz um novo estilo de vida com um estilo de vida radical. E associa essa felicidade
a esse estilo de vida radical, a esse estilo de vida próprio do reino de Deus. Então, quando Jesus fala a respeito de bem-aventurados, vamos lá, a palavra bem-aventurados, ela é mais, né? Ela significa mais do que simplesmente felizes, tá? O tema aqui da nossa série é felizes, mas quando a gente fala das bem-aventuranças, quando Jesus fala bem-aventurados, isso vai além simplesmente da felicidade como sentimento, de se sentir bem, ok? Até porque, né, gente, de novo, na concepção humana, a felicidade, ela é muito dependente de outros fatores, na concepção humana. Ou seja, a felicidade, ela acaba dependendo de uma série de fatores para que alguém se sinta feliz. Então, quando Jesus fala, olha, bem-aventurados, mais que felizes seria um bom termo. Olha, mais que felizes são as pessoas que E aí ele quer dizer, né, o que esse bem-aventurado aqui refere-se, se refere a um bem-estar máximo. A um bem-estar máximo e uma alegria, né, pertencente somente àquelas pessoas que encontram a salvação nesse reino de Deus. Então, assim, mais do que felizes, um bem-estar pleno, máximo, e uma alegria que só aquelas pessoas que estão nesse reino que Jesus estava trazendo conseguiriam experimentar. É o que diz o Salmo 1, versículo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, não se detém, né? Não para na conversa dos pecadores, não gasta tempo na conversa, né? No blá blá blá, blá 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 dos zombadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É o que Apocalipse capítulo 1, versículo 3, João vai lá dizer, olha, bem-aventurado, felizes os que compreendem essa mensagem, essa palavra. Ou seja, é uma alegria inerente, encontrada somente por aqueles que desfrutam de fazer parte dessa salvação do reino de Deus. Então olha o impacto disso. Jesus, ele vem e ele anuncia o reino de Deus chegando. Multidões oprimidas estão ouvindo essa mensagem. E ele começa a falar do estilo de vida das pessoas desse reino que ele trouxe. Ele diz, olha, as pessoas que encontram esse reino, elas são felizes. Mas ele não para por aí. Eles são felizes os que tal coisa, porque felizes os que... E aí a gente vai desenvolver isso nos próximos domingos, tá? Mas Jesus está falando aqui a respeito dessas pessoas que ao encontrar esse reino, elas experimentam uma plenitude máxima e uma alegria pertencente exclusivamente das pessoas que fazem parte desse reino. Não é uma felicidade que pode ser produzida por coisas, não é uma felicidade que nós recebemos, como a ciência descobriu, né, simplesmente. Nós não nascemos com essas bem-aventuranças. Nós não nascemos com elas, certo? Nós a encontramos ao encontrar o reino. Então Jesus está dizendo que essa felicidade ela não pode ser produzida por circunstâncias, por coisas. E que ela não nasce com a gente, nenhum ser humano consegue gerar isso. Ela é um presente, ela é uma dádiva, apenas encontrada por aqueles que experimentam um novo nascimento. Aí a gente pode fazer essa metáfora, né? As pessoas que nasceram de novo, elas são pessoas que nascem com essa felicidade. Aquelas que nascem, né, humanas, né, as pessoas normais, eu e você, quando nascemos não recebemos isso dos nossos pais. Mas aqueles que nascem do Espírito, nascem de Deus por meio de Jesus Cristo, eles recebem esse presente de serem felizes. E essa é uma obra do Evangelho. Por que uma obra do Evangelho? Por exemplo, né, no domingo que vem nós vamos ver esse versículo, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Por que é uma obra do Evangelho? Porque só o Evangelho, por exemplo, pode transformar uma pessoa extremamente, né, orgulhosa numa pessoa humilde em espírito, pobre em espírito. Então, essa obra de felicidade, querido, ela é uma obra que vem de Deus. A partir do Evangelho, a partir da transformação que o Evangelho produz em nós,
que é a história da salvação nos encontrar, independente de onde estamos e de quem somos. Então é muito importante você entender o que Jesus está falando a respeito das bem-aventuranças. Porque nas bem-aventuranças nós temos as características, as disposições resultantes da graça divina. Resultantes, um produto do Espírito Santo. E por isso mesmo está ao alcance de todos. Se você está ouvindo essa mensagem nessa manhã, e você não encontrou esse Deus ainda, e está buscando essa felicidade numa série de coisas, eu quero dizer para você que você vai continuar procurando. E você vai encontrar talvez alguma coisa num dia que você fala, nossa, isso aqui me fez muito feliz. Mas logo em seguida você vai sentir falta de mais alguma coisa e vai procurar isso em outra coisa. Porque essa plenitude e essa felicidade que Jesus está falando, ela não pode ser encontrada em qualquer esfera que a humanidade produz, ou que está relacionada a simplesmente um senso de se sentir bem, mas que em breve vai passar. Então Jesus vai dizer que, olha, são mais que felizes essas pessoas que encontram o reino de Deus. Por isso que eu coloquei em amarelo aqui, né? A nossa mensagem hoje é baseada nisso que está em amarelo aqui, ó. Bem-aventurados, felizes, pois deles é o reino dos céus. Nossa mensagem está baseada no que está em amarelo aqui no texto, tá bom? Então, Jesus vai dizer aqui que bem-aventurado é essa pessoa mais que feliz, muito mais que feliz, porque delas é o reino dos céus, porque ela encontrou algo, certo? Por isso, ser feliz é o resultado da vida daqueles que vivem para Cristo e seu reino. É isso que Jesus vai dizer aqui para a gente nas bem-aventuranças. Ela é fruto, ela é resultado. Ela não é um fim em si mesmo. Ela é um resultado daquelas pessoas que encontram esse reino que foi aproximado, que passam a fazer parte de uma outra esfera. Em outras palavras, espera-se que cada pessoa que hoje se denomina cristã, discípulo de Jesus, espera-se que cada um de nós sigamos de perto esse estilo de vida, esse modelo de vida feliz. E que a gente não simplesmente, preste atenção nisso, alcance algo como a felicidade, mas alcance algo que é um elevado padrão de vida. E aí, irmãos, quando eu olho para essas características das bem-aventuranças, ser humilde em espírito, manso, ter fome e sede de justiça e outros que a gente vai ver, a gente vai conseguir perceber por que é tão difícil experimentar uma vida realmente feliz. E é forte o que eu vou dizer para você, e profundo isso. Porque para Jesus, esse estilo de vida mais que feliz, ele também está associado a um estilo de vida mais do que elevado no seu padrão e estilo. Em Mateus capítulo 5 mesmo, se eu não me engano, no versículo 20, enquanto Jesus está falando para essa multidão, ele vai dizer assim, olha, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, desde o início, Jesus não apenas diz que é possível e há esperança para a gente encontrar uma vida feliz, mas, junto com isso, essa felicidade vem por meio de um estilo, de um padrão de vida extremamente elevado. E quando Jesus fala para aquelas pessoas, se a justiça delas não superar, excederem muito a dos escribas e fariseus, aquelas pessoas estavam entendendo muito bem o que Jesus estava falando. Por quê? Porque os fariseus eram verdadeiramente a representatividade da moral. Eles eram aquelas pessoas, entre aspas, irrepreensíveis na conduta deles. Então, o que Jesus está falando é o seguinte, você acha que um fariseu, um mestre da lei, ele vive certinho? Provavelmente essa pessoa diria, sim, ele cumpre todos os mandamentos, ele vive certinho. Então, se a justiça de vocês não for muito maior do que essa, vocês não vão ver o reino de Deus. Então, para Jesus, irmão, felicidade, ela está ligada com
exclusivamente a esse alto padrão de vida que ele propõe para a gente no reino de Deus. E por isso, me perdoe, e eu espero que essa mensagem aqui, né, toque o seu coração e as pessoas que também estão assistindo aqui. E por isso que muitas vezes a gente tem verdadeiramente dificuldade em encontrar felicidade na nossa vida, porque nós queremos a felicidade pela felicidade desassociada desse padrão e esse estilo de vida elevado que Jesus propõe para a gente. A gente quer a felicidade num sentido que faça a nossa vida ser experimentada de maneira boa. Mas Jesus está falando que essa vida experimentada de maneira boa, ela está associada a um alto padrão que o reino de Deus traz para a gente. Um alto padrão de vida. Por quê? Porque ela se encontra num nível e num padrão interno, e não fora. Porque esse estilo de vida, essa felicidade começa com a gente olhando para dentro e não para fora. Veja como isso é interessante. Nós vivemos uma sociedade que olha a perspectiva da felicidade de fora para dentro. Tem coisas lá fora que, se eu experimentar, se eu tiver, elas farão com que eu seja feliz. A proposta de Jesus aqui, ela é oposto do que a sociedade, do que o mundo e o pensamento humano diz. Ele diz: se você quer ser verdadeiramente feliz, você precisa olhar para dentro de você, ver o estado do seu coração, permitir que haja uma transformação do seu coração, para que então você consiga ter condições de viver um padrão de vida diferente num outro reino que pode fazer você verdadeiramente feliz. Isso é totalmente contracultural. Isso destrói o pensamento humano a respeito da felicidade. Que a gente pode encontrar isso fora. Que a gente pode encontrar isso em qualquer realidade que está ao nosso redor. Então, Jesus vai dizer esse padrão porque esse é um padrão elevado, difícil. Difícil. Quando ele fala bem-aventurado, porque não é uma coisa simples da gente ler e falar assim: nossa, então é isso. Você vai ver, você vai aprofundar com a gente nesses próximos domingos. Eu espero que você não perca uma mensagem. E você vai perceber como isso realmente é um padrão elevado. Que não, se a gente não for lá no fundo do nosso interior, se a gente não começar bem lá de dentro, a gente não vai conseguir experimentar essa mais que felicidade que Jesus está falando aqui. Para Jesus, o que importa e onde tudo começa é o coração. Alguns domingos atrás eu preguei a respeito disso. Onde tudo começa é o coração, é no interior. E mais, se você está acompanhando também os estudos de Romanos, você viu num dos estudos eu dizer a respeito disso, em Romanos capítulo 2, de que no capítulo 2, versículo 17 a 29, Paulo vai tratar a respeito dessa ambiguidade que existe entre muitas pessoas viverem uma vida externa bacana, mas com o seu coração distante de Deus e da verdade, inclusive. Então, Jesus sempre vai trabalhar de dentro para fora. Toda a ministração dos ensinos de Jesus passam por tratar a vida de dentro para fora, a partir do coração, não mais do mundo externo. Vou dar alguns exemplos. Um eu já falei, os fariseus. Jesus vai falar assim: vocês se orgulham de fazer tudo certo, vocês dão um dízimo disso, vocês fazem daquilo, mas o coração de vocês está distante de Deus. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante. Jesus, ao falar do Sermão do Monte, ele vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, por exemplo, não adulterarás, por exemplo, ele diz. Ele está falando, você ouviu o que foi dito, não se deite com uma pessoa que não seja o seu cônjuge. Está falando do ato, do comportamento, do que está fora. Ele fala, eu porém vos digo, aquele que apenas olhar com desejo impuro já pecou, já adulterou no seu coração. Então Jesus, ele inverte, ele fala, olha, o princípio da vida e da felicidade, ele parte de dentro para fora. A ministração de Jesus é sempre de dentro para fora. O interior muda o que está fora e não o que está fora muda o que está dentro. Vou dar outros exemplos. Pedro, Senhor, eu vou contigo para tudo quanto é lugar. Eu vou fazer isso. Jesus fala para Pedro, não é bem por aí, você vai me negar. Quando Jesus está falando que ele vai negar, Jesus está trabalhando o coração de Pedro. E quando Pedro, então, nega Jesus, lá no seu interior, ele lembrou do que Jesus disse. E aquilo transformou Pedro. Ao ponto de Pedro verdadeiramente dar a sua vida por Jesus depois.
A história diz, né, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque não se achou digno de ser crucificado como seu mestre. Olha, o que fez um cara dar a vida por Jesus? Foi aquele dia que Jesus falou para ele: Pedro, você está falando para mim que você vai para tudo quanto é lugar? Você vai me trair daqui a pouco. Me trair não, você vai me negar daqui a pouco. Jesus tocou no coração de Pedro e aquilo transformou Pedro de dentro para fora. Ao ponto de lá na frente, Pedro verdadeiramente ter dado a sua vida por Jesus. Paulo, a mesma coisa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou o Senhor Jesus a quem você está perseguindo. Isso mudou Paulo de dentro para fora. E Paulo era alguém zeloso quanto à lei, ele vai dizer. E eu poderia citar aqui N situações da palavra de Deus, onde a ministração de Jesus é algo de dentro para fora. Então, ser feliz, querido, ser bem-aventurado, mais do que feliz, é o resultado de um coração apegado a Cristo. Um coração que foi atingido pelo Evangelho. Ser feliz é verdadeiramente estar conectado com Jesus. Quanto mais apegado a Cristo, mais feliz você será. E felicidade numa amplitude grande. Mais que feliz, plenamente satisfeito, como eu disse. Um bem-estar máximo. Uma alegria pertencente, inerente simplesmente daqueles que entraram e conheceram esse reino. Você quer felicidade para a sua vida mesmo? Se apegue ao Senhor Jesus. Se apegue a Ele a cada dia mais. E permita que esse reino impacte a sua vida. E aí, depois de falar sobre mais que feliz, de bem-aventurado, Jesus ele vai usar aqui o reino dos céus. Né? Mateus vai usar o termo reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O outro aspecto, então, das bem-aventuranças tem a ver, passa pelo presente que a gente recebe por esse estilo de vida. Cada uma das bem-aventuranças reflete para a gente um presente de Deus. Aqui no versículo 3, Mateus vai dizer, olha, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bom, a gente precisa entender algo aqui. Se você está assistindo essa mensagem, seja você um cristão ou não, isso aqui vai fazer sentido para você. Tá? Talvez alguns gostem menos do que outros do que eu vou falar aqui. Mas o fato é que Jesus, ele vai dizer, e o Novo Testamento vai deixar muito claro uma diferença entre os que conhecem a Deus e os que não conhecem a Deus. E não há uma terceira opção. Como a gente aprendeu, né? Eu aprendi, fui discipulado, existem apenas dois reinos. Ou se está em um, ou se está em outro. Não há opções, não há terceiras, quartas opções. Ok? E o Novo Testamento, e Jesus vai dizer isso. Jesus vai falar assim, por exemplo, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. E essa diferença, o Novo Testamento traz como algo básico e fundamental. E quanto mais claro isso for para a gente, certo? Quanto mais claro e mais distante nós colocarmos esses dois reinos, mais eficácia nós teremos na vida. E aqui eu estou falando para os cristãos, obviamente. Aqueles que estão no outro reino, que ainda não se depararam com o reino de Deus, não adianta estar no reino, né, das trevas, do diabo, do mundo, como você queira chamar. Aquilo que não é o reino de Deus não importa, vai trazer desgraça para a sua vida. Você pode dar o nome que você quiser. Ok? Ou nós estamos no reino de Deus, ou nós não estamos no reino de Deus. Não há uma terceira opção. E aí, é interessante, cristãos e não cristãos, a gente precisa entender que pertencem a mundos diferentes. E pode chorar, pode ir na internet, pode criticar, não interessa. Cristãos e não cristãos devem exemplificar dois reinos que são totalmente distintos e até conflitantes entre si. E Jesus vai deixar claro isso no seu ministério. Ele vai dizer, meu reino não é deste mundo. Eu não faço parte disso. Eu não tenho pacto com aquilo que é errado, com aquilo que é caído. Jesus vai dizer. E eu quero usar essa frase, meu reino não é deste mundo. Então, é interessante que aqui, nas bem-aventuranças, se você olhar o último versículo das bem-aventuranças, e o primeiro aqui das bem-aventuranças, que é o versículo 3, Jesus, ele começa e termina prometendo a mesma coisa, o reino dos céus.
significa o quê? Significa que a primeira coisa que nós devemos perceber em nós mesmos para experimentar essa vida feliz é que nós pertencemos a outro reino, a outro mundo, e não a este mundo. E isso aqui é muito importante. Essa é a questão vital que Jesus está dizendo aqui. Cristãos e não cristãos não são diferentes apenas na sua essência, de ter a pessoa de Cristo sendo habitado em si. Não são diferentes apenas na essência, mas são também quanto ao mundo que vivem. Jesus vai dizer em João 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, ele vai dizer lá, né? Eles estão no mundo como eu também estou no mundo. Mas o que Jesus está querendo dizer ali, nós não fazemos parte desse mundo. Quando a gente fala desse mundo, não estou falando do planeta Terra, né, gente? Você está me entendendo. Nós estamos falando dessa esfera, desse pensamento, dessa visão de mundo, da essência, da forma de viver, do estilo de vida, daquilo que governa-nos. É disso que Jesus está falando. Ele não está dizendo assim, eu não sou da terra. Ele está dizendo, eu não pertenço a essa esfera de governo que o mundo tem, de pensamento, de interpretação das coisas. Então, se a gente quer entender o que é felicidade, a gente precisa primeiro entender que ser mais que feliz é o que brota do coração, e essa transformação pelo Evangelho, apegada a Cristo, e depois a gente precisa entender que essa felicidade jamais será encontrada a partir da perspectiva desse mundo. Jesus vai dizer, felizes, porque deles é o reino dos céus, não o reino da terra. Essa é a questão. Que o Espírito Santo fale com você nessa manhã. Enquanto a gente continuar entendendo que a felicidade repousa em coisas que a gente pode simplesmente ter aqui e tornar essas coisas um fim em si mesmo, nós não encontraremos essa bem-aventurança que Jesus está falando. E obviamente você está me entendendo, eu não estou dizendo que as coisas desse mundo não devam ser buscadas por nós, coisas bacanas e legais. Obviamente você sabe que eu não estou dizendo disso. Deus quer que você seja feliz sim aqui. O que Ele não quer é que você deposite e encontre essa felicidade repousada nessas coisas. Por quê? Porque essas coisas não são deste mundo. Felizes, bem-aventurados, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Qual que é o nosso grande problema? O grande problema é que a felicidade, nos cristãos pós-modernos, principalmente, em muitos, não vou dizer nos cristãos, mas em muitos cristãos pós-modernos, é que eles esperam ser felizes baseado no reino da terra. Felizes, bem-aventurados, pois deles é o reino da terra. Pois deles é o reino das coisas daqui. E aí o que a gente faz? A gente se apega a essas coisas, e quando essas coisas são tiradas de nós, não fique chateado comigo, tá bom? Quando essas coisas são tiradas de nós, porque a enfermidade tira, crise econômica tira, pessoas tiram, situações tiram. Quando essas coisas são tiradas de nós, o que acontece com a gente? A gente se afunda numa tristeza sem fim. E a gente, às vezes, usa isso com o nome de outras coisas que o mundo também está convencendo a gente de que é. No fundo, é um problema do coração. No fundo, é um problema da gente achar que a gente pertence de verdade a esse mundo e que a felicidade nós vamos encontrar nas coisas que nós temos aqui. E quando minimamente essas coisas são afetadas, a nossa felicidade é afetada. E enquanto a gente não tiver a coragem de encarar isso, a coragem de encarar que nós, se viemos e fomos aceitos por Jesus no reino de Deus, nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a essa esfera. A nossa felicidade não vai ser encontrada e repousada em coisas que estão aqui. Sabe por que Mateus usa reino dos céus e não reino de Deus aqui? Porque os judeus tinham uma visão equivocada do reino terreno. Eles esperavam que o Messias, ele viria, e que a nação de Israel seria restaurada fisicamente, politicamente, sairia da opressão de Roma. Mateus está escrevendo aqui para judeus. Então Mateus usa reino dos céus justamente para dizer assim, olha, o reino que ele está trazendo é um reino dos céus, tá? Não é o reino da terra aqui que vocês têm a expectativa de vencer sobre Roma, de vencer politicamente, de Israel ser uma grande nação poderosa. Bem-aventurados, muito felizes
porque deles é o reino dos céus. Então, Roma talvez possa oprimir vocês ainda por muito tempo, mas vocês serão felizes se vocês entenderem que a cidadania de vocês não é mais aqui da terra, é dos céus. Então, querido, essa é uma coisa importante. Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai dizer para a gente que nós somos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Filho amado. Deus nos tirou das trevas, do pecado, dessa busca pela felicidade que só faz a gente se perder e cada vez mais infeliz. Deus nos tirou desse reino e nos transportou para o reino do Filho de Deus, para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Filho amado. Mas a gente continua aqui no reino do Filho amado, achando que as coisas que nos fazem felizes estão aqui nesse mundo antigo. É o povo lá que Deus liberta do Egito para conduzir para uma terra prometida e fica dizendo lá no Egito que era bom, lá a gente comia bem, mas era escravo. É a mesma coisa que acontece hoje. Quando eu não era cristão, quando eu estava lá, quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo, eu era feliz. E eu vou mais além, querido. Está cheio de cristão aí, encontrando a felicidade em outras coisas. Agora eu encontrei tal coisa que tem feito minha vida feliz. Agora eu encontrei a verdadeira felicidade. Cara, e quando eu olho as coisas eu fico assustado. Encontrou a felicidade numa carreira. Agora encontrei a felicidade no exercício físico, numa dieta. O que é isso? Fomos transportados para o reino do Filho do seu amor e estamos dizendo que o que trouxe sentido para a nossa vida está no reino das trevas. E obviamente, eu não estou dizendo que nada disso é ruim, muito pelo contrário, não vou ficar repetindo isso aqui para você. Deus se importa com a nossa felicidade sim, inclusive aqui na terra. Por isso Ele nos cura, Ele nos protege, Ele acampa os seus anjos ao nosso redor, Ele quer que a gente tenha uma vida abençoada como família, Ele quer que a gente tenha amigos. É por isso, porque a felicidade nossa importa para Deus. Ok? Só que Ele tem dito para a gente, olha, vocês foram transportados para o reino do seu Filho amado. Então Jesus disse, olha, o reino de Deus já foi aproximado. Então, querido, você nessa manhã, você pode sim começar a colocar o seu pé na estrada de uma vida cada vez mais feliz. Concluindo, na passagem que contém as bem-aventuranças, essa é a descrição do cristão, da vida de alguém que é feliz. O que eu disse para você? Que a felicidade para Jesus aqui, mais do que feliz, ela está associada a uma vida também que tem um alto padrão de estilo de vida. Ok? Que essa felicidade, ela acontece de dentro para fora, pela ação do Evangelho em nós. E que muda dentro, que faz nos viver uma vida fora diferente. E ela é baseada em a gente entender que nós não pertencemos e que a felicidade não pertence a esse reino. Felizes, mais que felizes, porque deles é o reino dos céus, é o reino de Deus, não as coisas desse reino. É não depender a confiança nas coisas humanas, e depender a confiança, a fé nas coisas dos céus. Então, você percebe claramente onde repousa a sua felicidade hoje? Sabe como é que você pode ver isso? Quando essas coisas são afetadas, o quanto você fica mal ou não. Certo? Você consegue perceber que ela está distante em essência e lugar em relação aos não cristãos? Você consegue ver a diferença entre você e uma pessoa que não conhece a Deus, por exemplo, quando lida com as coisas? O que é felicidade de verdade para você? Você consegue perceber isso? Você consegue perceber uma diferença entre mundos, entre você e um não cristão? Em essência, você já faz parte desse reino? Você já faz parte de ser governado por Cristo? Você está sendo verdadeiramente abençoado e bem-aventurado na sua vida? Somos felizes de verdade como as pessoas que têm a alegria da salvação? Nossas respostas imediatas a esse estilo de vida anunciam extremamente quem você é. Denuncia quem você é e onde está repousado isso. Claramente. Que Deus possa abençoar você nessa manhã. Que essa mensagem possa tocar fundo aí no seu coração e te inspirar a buscar essa vida feliz, em nome de Jesus.
Quero orar por você nessa manhã, pedindo para que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que mensagem poderosa para o nosso coração. Que mensagem poderosa do Teu Filho, Senhor, mais de 2000 anos atrás, que continua viva, eficaz, cortante, ó Deus, na nossa alma. Pai, de verdade, nós queremos ser felizes. Cada pessoa que está assistindo essa mensagem, esse culto, deseja de verdade ser feliz. Isso é legítimo. É uma boa coisa para se buscar. O Senhor se importa com a nossa felicidade. Mas, Pai, que o Senhor nos ajude a direcionar o nosso coração de maneira correta em relação a isso. Pai, que a gente possa verdadeiramente entender a diferença entre o reino que nós pertencemos e outro reino, Senhor. Entre a essência da nossa vida e a essência da vida de alguém que ainda não encontrou esse reino. Pai, que possa ser poderosamente, ó Deus, buscado por nós intencionalmente, incessantemente, o apego à Tua pessoa, o apego às Escrituras, o apego ao Senhor, a intimidade, a afinidade contigo, para que a gente possa experimentar essa alegria da salvação. Permita-nos ser mudados de dentro para fora, nascer de novo com essas características da felicidade, Senhor. Eu ministro isso na vida de cada um que está assistindo esse culto nessa manhã, Pai. Pai, que o Senhor possa verdadeiramente, poderosamente, Senhor, fazer uma operação no coração, trazer uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de se posicionar, ó Deus. Aqueles que estão, ó Deus, infelizes, tristes, constantemente, ó Deus, murmurando, reclamadores, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, traz a vida de Cristo sobre cada um, traz, ó Deus, a verdadeira, ó Deus, essência do que é ser um discípulo de Jesus, Pai. Aqueles que estão com a vida desequilibrada agora, Pai, traz a vida de Cristo, ó Deus, que traz esse bem-estar pleno, esse bem-estar máximo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de, faz isso essa semana na vida do Teu povo, Senhor, na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero me dirigir para você que está assistindo esse culto e que ainda não rendeu sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que você vai continuar procurando, porque você foi criado para encontrar a sua felicidade, a plenitude da sua vida apenas naquilo que Deus tem. Nada nesse mundo, por melhor, e como você viu falando aqui, por melhor que seja, mais bacana que seja, ilegítimo e deve ser buscado por nós, mas nada disso vai preencher-nos completamente se estiver a par, separado de Deus, que por meio de Jesus trouxe novamente para a gente vida. Então, se você está assistindo essa mensagem, está desviado dos caminhos do Senhor, se esqueceu dele, um dia fez parte de uma igreja, um dia fez parte de algo que realmente fez sentido para você e você se feriu por causa da igreja, alguém te machucou e você abandonou, volte, querido. Volte, que Deus tem algo novo para você. E se você está assistindo essa mensagem, Ele te escolheu para você assistir essa mensagem. Se você, a vida inteira, esse negócio de crente não tem nada a ver, esse negócio aí é para os fracos, esse negócio aí é para gente ignorante, eu quero dizer para você que o mundo e os sinais demonstram cada vez mais evidentes de que o julgamento se aproxima e que Jesus vai voltar, querido. E eu quero dizer algo para você, certo? Se eu estiver errado na minha mensagem, se eu estiver errado na minha mensagem, o máximo que pode acontecer comigo, talvez, é ter desperdiçado a minha vida, né, servindo a uma coisa que não existe e me fez muito bem, porque me trouxe uma vida moral, uma vida mais reta, uma vida melhor, mais saudável. Mas se eu estiver certo, e a palavra de Deus diz que eu estou certo, e Jesus está voltando, e nós estivermos diante do Rei dos Reis, todos nós teremos que nos prostrar diante dele. E aqueles que entraram nesse reino, ele dirá, pode vir, você faz parte. Aqueles que não fizeram parte desse reino, ele vai dizer, se afastem de mim. Então eu quero convidar você, que está distante ou que não conhece esse Deus, a render sua vida a Ele nessa manhã. E se você quiser aprofundar isso, pode entrar em contato com a gente por meio das nossas mídias sociais e nós vamos apresentar a vida desse Deus para você. Um ótimo domingo para cada um de nós, para sua família, uma excelente semana na graça e na paz de Jesus.